Olá, amigos! Está no ar mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e está conosco o coordenador da Comissão de Divulgação do CVV de Itajaí, Alessandro Pereira. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pelo espaço concedido ao CVV. Nós agradecemos. Bom, Alessandro, como é que vocês estão organizando a programação Setembro Amarelo em Itajaí durante esse mês de setembro? Quais são as atividades que o CVV está desenvolvendo? Porque a gente sabe que a atividade é o ano inteiro, mas em setembro vocês concentram um pouco para chamar atenção para esse problema que é os altos índices de suicídio. Perfeito. O mês de setembro é o mês que nós utilizamos para uma maior divulgação e conscientização da população para essa questão da prevenção do suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Nós tivemos agora, ontem na segunda-feira, uma palestra falando sobre esse assunto, valorização da vida e prevenção do suicídio. Tivemos já alguns eventos que passaram. No dia 1º fizemos a abertura com a distribuição de balões amarelos ali na Praça da Matriz. Vamos ter, junto com a Univale, no dia 13 de setembro, uma outra palestra dentro da Universidade de Medicina, se não me engano, no Bloco 2, às 18h30, no dia 13, na quinta-feira. Também uma palestra sobre valorização da vida. No dia 18, vamos ter uma mesa redonda com participações de profissionais da área de saúde mental e vai ter um voluntário do CVV representando nessa mesa redonda, também lá na Univale. E aí, no dia 28, vamos ter uma distribuição de rosas amarelas para chamar a atenção da sociedade ali na Ercílio Luz. E no dia 30, o nosso segundo passeio ciclístico aqui em Itajaí, fechando o Setembro Amarelo, onde também vamos falar com stand na corrida que vai acontecer ali na Beira Rio. Nós vamos estar com o stand ali divulgando o Setembro Amarelo e fazendo o encerramento da campanha. E como é que vocês percebem a mobilização já nesses eventos que já ocorreram para chamar atenção nesses casos? Uma coisa que nós percebemos é que ainda é um tabu social, né? Ainda é um tabu falar sobre suicídio. Nós percebemos que buscar apoio, por exemplo, de algumas empresas é complicado, porque algumas delas não querem associar o nome a esse assunto que é necessário ser conversado, ser tratado e ser divulgado. Então isso é uma questão que nós já percebemos, inclusive nesse mês de setembro. Mas de uma forma geral, a população está muito alarmada, porque quando a gente fala em números e apresenta os números de forma nacional e regional, na maioria das vezes aparecem como números frios e distantes. Aqui na nossa região nós percebemos que as pessoas, todas elas terminam tendo algum caso de conhecido, de pessoa próxima, e isso faz com que o assunto seja abordado numa perspectiva diferente. Porque aí nós não estamos apresentando um número frio lá na frente referente a pessoas que tentaram suicídio, e sim de um vizinho, de um primo, de um irmão. O que acontece aqui nos nossos bate-papos, na nossa roda de conversa, o que a gente tem percebido é que é uma coisa muito cotidiana das pessoas e fazem com que elas tenham curiosidade e queiram saber qual é a melhor forma de se prevenir. Dói falar sobre suicídio para muitas pessoas? A palavra doer é complicada e traz uma reflexão, porque falar de suicídio de uma forma geral é falar de sentimentos. E quando a gente pensa em sentimentos, vários deles são desenvolvidos ao se falar de suicídio. Para aquelas pessoas que viveram ou vivem uma situação próxima a essa questão, aquelas pessoas que estão sofrendo de alguma forma, sem dúvida alguma, a palavra e o sentimento que mais se fala é dor e vazio existencial. Para nós que estamos trabalhando com a prevenção, podemos dizer que o sentimento é outro, é um sentimento de responsabilidade, de trazer esse conhecimento para que as pessoas parem e reflitam sobre o que está acontecendo na sociedade e como podemos ajudar que esses números mudem. É um problema, é considerado um problema que cada pessoa precisa um dia parar e refletir sobre isso, não é, Alessandro? Quando você me pergunta aí se é um problema, podemos dizer que sim. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar números do Brasil. No Brasil, 11 mil pessoas morrem através do suicídio anualmente. Esse número corresponde a 34 pessoas por dia. Recentemente eu fiz um comparativo aqui no pronunciamento da Câmara falando sobre isso, como que esse problema é grave. Que nós tivemos um acidente aéreo o ano passado, onde 64 pessoas foram a óbito e o Brasil todo se consternou com isso, inclusive chamou a atenção do mundo e houve uma discussão grande naquele momento, quando aquelas 64 pessoas faleceram, de o que causou aquilo. Por que o avião chegou aonde chegou? Por que aquilo tudo aconteceu? Por que essas vidas foram perdidas? Uma preocupação de todas as pessoas em relação a entender a causa daquele problema. E se a gente fala em suicídio, nós temos hoje um avião, tipo aquele da Chapecoense, caindo a cada 2 dias.
2 dias um avião daquele cai. E aí paramos e pensamos, a sociedade está questionando por que esses números? O que está acontecendo na sociedade que está gerando esses números? Cair um avião com 64 pessoas a cada 2 dias. Será que nós temos responsabilidade em relação a isso? Será que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia contribui para esse tipo de coisa? Então, esses números fazem com que a gente traga essas perguntas. E não dá para também deixar de fazer a comparação, porque o ser humano acaba como sendo um veículo ou um meio de transporte em que perde o controle, perde a direção, fica desgovernado e logo ali na frente bate em algo. Os sentimentos ficam tão conflituosos que fica difícil enfrentar, resolver, compartilhar. Esse é um problema que a sociedade vai ter que começar a pensar daqui para frente, não é? Isso que você traz é um ponto a se refletir pelo seguinte. Sem dúvida alguma, a busca pelo suicídio, aquela pessoa que busca a saída pelo suicídio não quer se matar. Que a sociedade pensa, quer se matar. Não quer, ninguém quer se matar. Nós naturalmente temos o instinto de sobrevivência, sempre buscamos a sobrevivência. Aí você fala, e o que leva alguém a essa saída? Ela quer se comunicar. Ela tentou de várias formas falar sobre os seus problemas, e não conseguiu espaço. Não conseguiu espaço em casa com seu pai, com seu companheiro, com seu filho, com sua mãe, no seu seio familiar. Não conseguiu espaço com os vizinhos, não conseguiu espaço no trabalho, não conseguiu espaço especializado e vai acumulando, conforme você colocou, vai acumulando sentimentos negativos, acumulando toda aquela dor da sua vivência, seja ela qual for, porque não temos como especificar uma situação. Cada pessoa tem um histórico que a leva a viver esse sofrimento e vai acumulando sofrimentos como se a gente tivesse um copo onde esse copo fosse se enchendo de água. E chega um momento que uma gotinha de água faz com que o copo transborde. É aquele momento onde a pessoa sente-se num sentimento de ambivalência, porque ela quer sempre sobreviver. Mas ela está sentindo tanta dor e com tantos problemas que ela entende que a melhor forma de se livrar dos problemas é tirar a vida. Ela nunca quer tirar a vida, ela quer acabar com os problemas que está sentindo. Alessandro, como surgiu a proposta do Setembro Amarelo e como ela vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, principalmente aqui na região? Desde 2015, essa campanha foi implantada, o CVV, junto com alguns outros órgãos de saúde mental, né, ligados à saúde mental. Então, de 2015 para cá, foram criados alguns eventos para chamar a atenção da população, geralmente iluminando prédios públicos e particulares de amarelo, para que as pessoas chamem a atenção em relação à cor e questionem o que está acontecendo e daí o assunto possa ser abordado. Além disso, são promovidos alguns eventos, como o que eu citei há pouco aqui em Itajaí, né? Então, passeatas, passeio ciclístico, pedágio, panfletagem. Então, nesse mês, o mês de setembro, se promove uma série de eventos, palestras, onde esses eventos, o intuito deles é chamar a atenção da população para o problema e trazer o problema para ser discutido. Porque o Setembro Amarelo chama a atenção que falar é a melhor solução. Ou seja, dar espaço para que essas pessoas que estão acumulando consigam ter um momento para falar e mostrar à população que cada cidadão, tem essa responsabilidade dentro da sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, de dar espaço para que o outro fale. O CVV vem com mais essa ferramenta de apoio, de suporte à pessoa que está com algum tipo de problema, porque quando a gente fala em saúde mental, lembra de profissionais, psicólogo, profissionais da área de saúde como psiquiatra, que dão todo esse suporte, que trabalham com as questões da saúde mental, com as questões emocionais das pessoas, mas a rede de apoio de quem sofre, ela se estende a familiares, a amigos, a colegas de trabalho, e o CVV entra nesse nicho para ser esse ouvido amigo em que a pessoa vai poder usar como essa válvula de escape. Como é que tem sido o diálogo com todos esses outros agentes envolvidos? O CVV faz a parte dele, mas como que a família, os amigos, os profissionais podem também participar dessa rede de apoio? Perfeito. O CVV, dentro desse contexto, nós dizemos que o CVV cumpre o papel de um amigo, né?
ou ligar para 188, ou acessar o nosso site cvv.org.br, a pessoa tem certeza absoluta que do outro lado vai ter alguém que vai ouvi-la sem julgamento, sem questionamento, respeitando o que ela está falando, que é o papel que um amigo cumpre. Em relação ao que você perguntou, o CVV está sempre de mãos dadas com todas as instituições que trabalham especificamente com a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo, inclusive, é um desses casos, né? Porque a campanha do Setembro Amarelo ela não é exclusiva do CVV, ela trabalha com outras entidades que são associadas à saúde mental. Em relação a esse contexto social de que existe uma necessidade de se colocar conforme o CVV presta o serviço, nós dizemos que a missão do CVV, a nossa missão, inclusive a nossa visão também, é que um dia a sociedade não precise dos nossos serviços. O CVV trabalha para que um dia não haja necessidade de existir uma ONG onde a pessoa precise ligar para poder encontrar um amigo para desabafar. Então, o trabalho que o CVV faz em relação a essa questão social é mostrar à sociedade que todos nós conseguimos fazer o que o CVV faz. Todos nós, em algum momento de nossa vida, tivemos uma relação de amizade, seja ela qual for, às vezes até uma superficial ou bem curtinha. E numa relação de amizade, o que é que a gente busca? Alguém com quem a gente possa conversar, sabendo que aquela pessoa vai nos ouvir de forma atenta, sem estar se preocupando em direcionar o que eu devo ou deixo de fazer, sem julgar, sem me dizer, olha, isso que você está falando não tem nada a ver. Então, na relação de amizade, o outro que nos ouve nos dá um ombro de apoio para que eu possa desabafar. É exatamente o que o CVV faz. E hoje o CVV, no seu trabalho, não só de atendimento, quando nós atendemos alguém, mas nesse trabalho de divulgação que a gente está fazendo agora, é justamente mostrar à sociedade que é possível que esse trabalho seja feito no dia a dia de cada um de nós. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Alessandro Pereira, que é o coordenador de divulgação do CVV aqui de Itajaí. Nós estamos falando a respeito da campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Bom, Alessandro, hoje o CVV de Itajaí realiza quantos atendimentos por dia, por mês? Que dados você tem para a gente? É bom ressaltar que o atendimento do CVV ele é confidencial e sigiloso, né? Nada é registrado, nada é gravado. O que nós temos é dados estatísticos de atendimento, né? O nosso relatório estatístico do mês de agosto computou 945 atendimentos no mês de agosto. Quando a gente fala atendimentos, a gente está relacionando ligação, e-mail, que é uma forma de atendimento que nós temos, e o atendimento pessoal, que é feito no posto também, em torno de 945. Nacionalmente, através do telefone 188, que é gratuito, a pessoa pode ligar de telefone fixo, celular ou telefone público, nós temos uma média de 8 a 8.500 ligações por dia. Esse no 188? No 188, é nacional. Esse é um número que... Se cai numa central, ele não seria atendido, então, por algum voluntário aqui do município? Então, não existe a garantia de que vai ser aqui do município, porque a ligação ela é distribuída para o primeiro posto que estiver vago naquele momento que a pessoa ligou. Então, o número que você pode ligar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E vai ter alguém do outro lado para te atender. Em alguns momentos existe uma intensidade maior de ligações e aí existe uma espera, principalmente no horário da noite, da madrugada. Mas sempre vai ter alguém disponível para ouvir do outro lado. E diariamente nós estamos numa média aí de 8 a 8 mil ligações por dia nesse número 188. Com relação ao número de voluntários aqui no município, quantos vocês têm hoje? Muito obrigado por essa pergunta, porque você nos dá uma oportunidade de convidar as pessoas para desenvolver esse trabalho. Hoje nós estamos com apenas 16 voluntários no posto de Itajaí. Nós temos 3 perfis de voluntário, 3 classificação, né? Nós temos voluntário plantonista, que é aquele que vai atender no telefone, vai atender pessoalmente, vai atender no e-mail, aquele que vai dar um plantão de 4 horas semanais para poder disponibilizar o serviço de apoio emocional. Nós temos voluntário de apoio, que são aqueles que vão estar trabalhando no posto, dando apoio administrativo para os serviços do posto, secretaria, serviço de divulgação, serviço de eventos. Então, esse é o voluntário de apoio. Hoje nós temos 6 voluntários de apoio no posto.
Então são 9, 16 plantonistas, 9 de apoio, e nós temos um outro perfil que é o voluntário especialista, que é aquele que ele não está ligado diretamente ao nosso posto, mas ele pode disponibilizar o seu serviço, o seu expertise, o seu conhecimento para alguma necessidade do posto. Por exemplo, um contador, um advogado, um administrador. Ele é um voluntário especialista que em algum momento vai lá e disponibiliza o serviço para que o posto funcione. Nós temos 2 voluntários especialistas. E estamos precisando muito de voluntários, porque o 188 ele é em rede. Ou seja, quando a pessoa liga, ela é atendida por qualquer posto. Mas os postos, quanto mais eles disponibilizarem pessoas, hoje no Brasil nós temos em torno de 2.500 voluntários. Você pega o horário a partir das 11 horas, das 23 horas, né, que é o plantão das 23 horas, onde nós temos a maior procura de pessoas em busca de apoio emocional, é o horário onde nós temos menos voluntários. Por quê? Nos grandes centros, porque o CVV está espalhado hoje em todo o território nacional, em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, nós temos postos, mas nesses grandes centros, esse horário é o horário mais complicado para que as pessoas estejam disponíveis nos postos. E daí eu penso que é uma vantagem em cidades com uma estrutura menor como Itajaí, onde você tem um índice de violência menor, das pessoas poderem estar disponíveis nesses horários e estar atendendo essa demanda. Alessandro, e como que funciona o programa para habilitar essas pessoas, habilitar quem deseja ser um voluntário do CVV? É bom esclarecer o seguinte, algumas pessoas pensam que para ser voluntário do CVV é necessária alguma especialização. O voluntário do CVV, ele não tem especialização alguma, ele não tem uma profissão definida, pode ser profissional de qualquer área, pode não ter profissão. É bom esclarecer que o CVV não tem vinculação religiosa nem política, então assim, não há exigência de credo, ou pode ser ateu, pode ser crente. O perfil do voluntário do CVV, eu digo que só existe uma coisa em comum entre nós voluntários, que é a compaixão e querer ajudar o próximo, só. Para ser voluntário do CVV, você precisa ter esse sentimento de querer ajudar, ter disponibilidade de pelo menos 4 horas semanais, caso você queira ser um voluntário plantonista, ser maior de 18 anos, porque aí é uma regra da lei de voluntariado, então tem que ter maior que 18 anos, e participar de um programa de seleção de voluntários. O CVV, nesse programa de seleção, porque nós não damos conselhos, e nós na sociedade, no dia a dia, geralmente quando a gente vai conversar, uma pessoa vai falar contigo, você tem o hábito, num conceito social, de dar conselhos. Então, o CVV, para que o voluntário saiba como atender, no seu programa de seleção ele já oferece um curso de como você atender uma pessoa ouvindo, escutando atentamente. Então já começa dessa forma. No dia 16 de setembro, aqui em Itajaí, aqui do lado da Câmara de Vereadores, na Secretaria de Educação, nós vamos ter um programa de seleção de voluntários que começa com esse curso. No curso nós já apresentamos os eixos principais de funcionamento do CVV e esse curso continua sendo dado sequência, explicando como é que funciona o atendimento e ao final o voluntário é avaliado se tem o perfil para uma dessas funções, plantonista, apoio ou especialista, e ele decide se vai prestar o serviço ou não, depois de conhecer toda a proposta que o CVV nos traz. E ressaltando que essa proposta não é uma proposta apenas de ensinar ou nos capacitar a atender alguém ao telefone ou pessoalmente. É uma proposta que nos traz uma mudança de vida. Eu digo que depois que eu me tornei voluntário do CVV, a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais mudaram, porque a gente começa a parar e ouvir as pessoas de forma atenta. Porque de forma habitual na sociedade, quando uma pessoa está conversando com outra, você já está pensando no que o outro está dizendo para você dar a resposta. No CVV nós aprendemos que o que a gente precisa é ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir de forma atenta, sem preocupação alguma. E quando houver necessidade, processar e devolver algo que seja dentro daquele contexto que está sendo apresentado. E isso é um aprendizado de vida, que o CVV dá para cada voluntário. Você falou em atendimento presencial. A atuação do CVV também funciona dessa forma? As pessoas podem se dirigir até um posto e pedir para ser atendida, para conversar pessoalmente com o voluntário? Sim, é possível. Todos os postos do CVV eles têm uma faixa de atendimento pessoal. Aqui no CVV de Itajaí, nós temos o horário das 11 da manhã, que é de 11 às 15, e o nosso posto funciona na rua Alfredo Trompovski, número 601, na Vila Operária. Funciona, inclusive, numa casa onde tem o Centro de Arte e Lazer da Vila Operária. Funciona na mesma casa, o CVV, e ali a pessoa que tiver interesse pode buscar o atendimento de segunda a sexta, de 11 às 15. Está bem localizado agora na Vila Operária. Sim.
Rua Blumenau ficava um pouco distante também da parte central do município, onde tem o maior entroncamento também do transporte público. Perfeito. Ali próximo à Vila Operária, próximo ao centro da cidade. O local que nós estamos agora é de bem fácil acesso, uma rua bem localizada, e as pessoas podem se dirigir porque tem uma possibilidade de ir de transporte público, e fica próximo também a bairros bem populosos da cidade, então com fácil possibilidade de transporte para aquele local. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Alessandro Pereira, coordenador de divulgação do CVV Itajaí. Nós estamos abordando a programação do Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção do suicídio. Bom, Alessandro, a gente tem alguns números que indicam uma estimativa que entre os jovens o suicídio seja a segunda causa de morte. Alarmante entre jovens de 15 a 29 anos, ou seja, quando ainda estão iniciando a vida, começando a se estabelecer socialmente, se reconhecer como indivíduo, refinar os relacionamentos, e daí acontece alguns ruídos no meio do caminho, alguns conflitos que levam a esses índices alarmantes. O que tem faltado como política pública, o que tem faltado como a rede de apoio da própria sociedade nesses casos? Então, esse dado que você traz é um dado preocupante e é um dos dados que se abre muito em discussão quando nós estamos falando sobre prevenção do suicídio. Alguns especialistas alertam que isso é o resultado de um contexto social, né? Alguns especialistas na área de saúde mental dizem que o contexto social onde nós vivemos, onde as pessoas não têm muito tempo para se dedicar aos seus filhos, onde a sociedade, o pai, a mãe e todos aqueles adultos envolvidos numa casa estão muito preocupados com o seu aspecto profissional e por conta até de um contexto social de buscar a subsistência, passam muito tempo longe de casa. Essas crianças, elas deixam de ter uma relação de proximidade com aqueles que estão ali no seio familiar com a responsabilidade de educá-las. Então, essa questão da educação já é um pouco deixada de lado. E esses adultos, quando têm disponibilidade de estar em contato com essas crianças, os especialistas dizem que terminam fazendo todas as vontades daquela criança. Alguns especialistas cunharam o termo de uma sociedade criançocêntrica, onde a criança, apesar de não ter maturidade nem responsabilidade, é dada a ela todo o poder de ordem dentro de uma casa. Então, ele que diz o que vai ser e o que não vai ser, o que quer e o que não quer. E os adultos vão se subjugando a esses pedidos. E com isso, gera-se uma questão onde esses especialistas apontam que essas crianças elas terminam não sendo educadas ou desenvolvido como tratar com frustrações. Porque elas nunca vão sendo frustradas. Por conta de todo esse contexto social, elas são criadas dentro de uma visão de um mundo ideal, de um mundo onde o consumo é o primeiro ponto, a competição é o segundo ponto, e o terceiro ponto é eu tenho direito a tudo e não me frustro com nada. E acontece que quando essas crianças chegam na fase de adolescência e no primeiro relacionamento amoroso terminam esse relacionamento, elas se veem dentro de uma frustração onde elas nunca foram preparadas para tal. Onde é a primeira vez onde o não acontece. E aí é igual o que nós falamos há pouco. Essa criança começa a se ver imbuída de sentimentos negativos por conta daquela sensação de frustração. E esses sentimentos vão se aflorando cada vez mais por ela não saber nem mesmo dividir, porque ela não aprendeu a dividir as coisas. Porque ela não teve contato com adultos que dessem espaço para que ela falasse. Então ela vai acumulando e aquela frustração faz com que ela queira se livrar do problema, saindo pelo suicídio, e isso é o que retratam esses números tão alarmantes de adolescentes buscando a saída dos seus problemas através do suicídio. E apontam ainda, entre as mulheres, é a primeira causa.
Não, então, entre as mulheres, o suicídio, as mulheres, elas estatisticamente são aquelas que tentam mais o suicídio. Nessa faixa etária, os homens são aqueles que efetivam mais, Mais. devido a os homens utilizarem métodos mais agressivos e as mulheres métodos menos agressivos. Então, na estatística, a mulher tenta mais, mas o homem morre mais pelo suicídio. Só perde para a morte violenta daí, pelo homicídio daí, a Sim, causa sim. de morte. Bom, nós temos ainda aqui nesses dados que a partir dos 15 anos, né, que se estabelece como a segunda causa de morte. Mas antes dos 15 anos, nos últimos anos, nós temos eh, tomado conhecimento também de índices entre crianças muito novas ainda. O que também entra no caso da frustração nesse sentido? As estatísticas mostram, não só a estatística, como inclusive a experiência de atendimento do CVV, né? Cada vez mais, não só o telefone, como nós também temos atendimento via web, no chat, nós temos contato com faixas etárias menores, com crianças, até na voz, porque o CVV a pessoa não se identifica, não tem como a gente caracterizar, mas no contato que a gente tem pelo tom de voz, e algumas vezes a criança se declara com problemas, e essa questão da menoridade tem a ver também com a questão de violência doméstica, porque elas se sentem acuadas nessa questão da violência doméstica e buscam a saída para se livrar do problema através do suicídio, sim, mas também todo esse contexto social também da frustração. Porque quando a gente fala crianças de 9, 8 anos, existem casos sendo apontados aí, inclusive de busca de atendimento no CVV, por conta de todo esse contexto que a gente colocou agora. Todas as faixas etárias, entre os idosos, outro ponto que se tivéssemos um gráfico poderíamos identificar ali muito alto também. Sim, estatisticamente é um outro ponto alarmante, né? Pessoas No acima... fim, no fim da jornada, o autoextermínio. E aí vem um outro prisma a ser analisado, né? Que aí os especialistas apontam também. A questão dessas idades dos idosos vem muito associado, e nós, quando a gente fala do atendimento à noite, é o que acontece muito, são idosos se questionando, se colocando como sozinhos, como isolados, como sem ter com quem dividir, porque eles estão... aí a sociedade já é um outro contexto, né? São pessoas que os filhos já não estão mais em casas, muitos deles viúvos ou viúvas, estão isolados dentro de um apartamento sem nenhum apoio social. E dali eles estão guardados de uma forma isolada da sociedade, sem espaço para conversar. E aí buscam a saída dessa situação também através do suicídio. Então, um outro prisma de uma situação bem similar em todos os casos, que é o acúmulo de sentimentos negativos por não ter espaço de dividir os seus sentimentos com outras pessoas. Alguns se sentem jogados e repelidos do furacão social, né? Se sentiram úteis dentro da sociedade, só que em determinado momento não conseguem mais voltar, principalmente para algumas atividades, as quais eram consideradas o sentido da vida, o sentido existencial. Não só não conseguem voltar, como tem a questão do preconceito, né? E aí a gente pode ampliar esse tema preconceito de forma mais ampla, porque aí a sociedade começa a ter preconceito devido àquela idade, achar que essas pessoas não têm condições mais de exercer algumas coisas, e começa um julgamento que faz com que elas se sintam mais afastadas, cada vez mais afastadas. Inclusive, o preconceito é que gera alguns outros problemas também, como, por exemplo, dentro da escola, a questão do bullying, que também é um outro fator agravante. Lembrando que no caso do bullying, tanto aquele agressor quanto o agredido são vítimas naquela situação de não ter espaço, porque o agressor geralmente ele está agredindo porque ele vê no outro algo que ele quer e não consegue dividir de forma a conversar porque a sociedade não deu espaço, então ele vai para a agressão. E o agredido sofre todo o preconceito por estar sendo agredido naquele contexto do bullying. Durante os atendimentos, vocês percebem que essas pesquisas, essas estimativas feitas pelos institutos nacionais e internacionais, elas realmente se refletem na prática ali? Ela realmente aqui se encaixa em determinado caso, aqui em determinada situação? Sim, sim, nós percebemos, até porque o CVV ele foi criado em 1962. Naquela época, um grupo de jovens criou o CVV por conta do número de índice de suicídios na linha de trem. Os problemas da sociedade em 62 eram um, os problemas da sociedade de hoje são outros. Mas todos esses problemas do suicídio estão relacionados ao que essas pessoas sentem.
angústia, tristeza, solidão, vazio existencial. Então, o que nós percebemos nos atendimentos que aponta para as estatísticas é que todas essas pessoas estão imbuídas desses sentimentos negativos e querem se livrar deles. E aponta exatamente o que as estatísticas estão, e nos comprovam exatamente o que as estatísticas estão mostrando. 9 em cada 10 poderiam ser evitados? Exato. A Organização Mundial de Saúde nos traz essa informação de que 9 em cada 10 casos, ou seja, 90% daquelas pessoas que buscaram a saída pelo suicídio poderiam não estar naquela situação. Como? Essa é a pergunta. Bastando tendo um ombro amigo. Então, 9 em cada 10 casos, se tivesse dentro de casa, na sociedade, no trabalho ou em algum ambiente onde ele esteja inserido, o espaço para desabafar não teria saído pelo caminho do suicídio. Alguns dados do Correio Brasiliense de junho de 2018, já com algumas informações da Organização Mundial de Saúde, apontam inclusive alguns números superiores desse de 2016 que você trouxe, que é 15.629 suicídios, uma média aí anual que poderá ser atingida no final do ano, e 35,8% dos suicídios estão relacionados ao transtorno de humor. A atuação profissional aí poderia fazer a diferença exatamente por estar enquadrado num transtorno de humor. Só que tem 22,4% ligados à dependência química, que cresce principalmente nos grandes centros urbanos e agora já se alastrou no interior, também tomou conta. 1/4, então, do suicídio já está nessa situação da dependência química, que já é um desencadeamento de algum problema anterior. É bom você trazer esses dados para que a gente tenha a oportunidade de distinguir duas situações, né? Todos os problemas relacionados a doenças mentais ou emocionais são prevenidas, tratadas e cuidadas pelos profissionais de saúde mental. E eles são os especialistas que cuidam disso. E aí nós podemos nos perguntar, e onde está o CVV nesse contexto? Nós costumamos comparar que o CVV ele é igual ao socorrista que atende um acidente de rua. O CVV ele está ali disponível para aquela pessoa que, quando está com o copo cheio, ela precisa desabafar. Então, igual ao socorrista, o CVV vai atender, dar os primeiros socorros e essa pessoa tem condições de ser atendida por um especialista. Então, quando você aponta essas causas especificamente por uma estatística que foi divulgada, provavelmente uma estatística ligada à saúde mental, são especialistas que estão tratando desses pontos e apontando esses números. No caso do CVV, o CVV dá apoio emocional. Então, são coisas bem distintas e bem separadas, né? Então, o que nós fazemos é, aquele momento que a pessoa precisa conversar com alguém, ela vai pegar o telefone, ligar 188 e vai ter uma pessoa do outro lado para que ela desabafe. Se aquilo que está angustiando ela é uma causa relacionada a algum problema de saúde mental, é necessário e importante que ela busque um profissional para que trate dessa questão, né? Então, são coisas bem distintas e momentos diferentes de atuação, tanto do profissional de saúde mental quanto do CVV. Alessandro, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta, aqui na TV Câmara. Desejamos um excelente trabalho, que vocês possam conseguir cada vez mais voluntários para realizar esse atendimento que é tão importante para a saúde integral da sociedade. Alessandro, fique à vontade nesse minuto para divulgar aí a mensagem, deixar uma mensagem, divulgar também os números do CVV aqui em Itajaí, reforçar o 188, divulgar o e-mail, o site Setembro Amarelo, fique à vontade. Bom, primeiro nós agradecemos muito à TV Câmara a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque falar é a melhor solução, conforme a campanha do Setembro Amarelo. Dizer para a população de Itajaí e de toda a região que no dia 16 de setembro, no domingo, nós estaremos fazendo nosso programa de seleção de voluntários e todos estão convidados. Caso alguém tenha interesse, pode enviar um e-mail para itajaí@cvv.org.br. itajaí@cvv.org.br, indicando que tem interesse, nós vamos responder confirmando a inscrição, basta dar o nome que já vai estar confirmado. E toda aquela pessoa que precise de apoio emocional, precise desabafar, pode ligar no telefone 188, é um telefone gratuito, pode ser feito de telefone fixo, celular, telefone público ou através do nosso site cvv.org.br. cvv.org.br, lá vai existir o chat que você pode conversar com o voluntário através de uma sala de bate-papo ou passar um e-mail
para o CVV, que é uma outra forma de atendimento que nós temos disponível. Agradecemos a oportunidade. Obrigado, Alessandro. Obrigado pela audiência e até a próxima.